Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar de disseminação e partilha da democracia política à democracia social. A sessão é gravada e transmitida em direto no canal de YouTube do INA-IP e tem o apoio para a interpretação de língua gestual portuguesa de Jorge Ferreira e Diogo Rodrigues, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Este webinar encerra a segunda edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Os formandos em sala têm a oportunidade de colocar questões aos oradores no final das intervenções, podendo os formandos fazê-lo através do chat, bate-papo, ou usando a funcionalidade de levantar a mão. Tal como na primeira edição, contamos com a participação de vários convidados. Margarida Mateus, coordenadora de projetos da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, e Rafaela Miranda, cofundadora e Events Manager da Astreia, Juristas Portuguesas pelo Mundo. Para dar início à sessão e moderar o painel, tem a palavra a Presidente do Conselho Diretivo do INA-IP, Luísa Neto. Muito obrigada e cumprimento todos aqueles que estão, todos os formandos que estão aqui em sala connosco e que revejo depois da sessão que tivemos e que tive o gosto de lecionar também em nome do INA no início deste programa de capacitação. Cumprimento também todos aqueles que nos seguem à distância, nesta modalidade híbrida que escolhemos, quer para o webinar inicial do programa de capacitação em Direitos Humanos, que contou com a intervenção da Provedoria de Justiça, na pessoa da senhora Provedora adjunta, a doutora Estrela Chabi, quer, de facto, neste webinar final, a que chamamos da democracia política à democracia social, e onde contamos com a presença da Margarida Mateus, do Pedro Neto e da Rafaela Miranda, que melhor do que eu, daqui a pouco saberão explicar de que forma é que dão corpo a este caminho da democracia política à democracia social. Eu gostava só de recordar aqui os pressupostos deste webinar. Recordo que, por um lado, em março de 2022, sob proposta do INA, foram aditadas duas áreas de formação estratégica à administração pública, uma delas precisamente a da cidadania e da participação democrática, por entender esta direção do INA que é absolutamente essencial que a administração pública seja transversalmente impregnada, incorporada com esta perspectiva de realce que o interesse público corresponde ao serviço dos cidadãos num contexto inclusivo. E para além deste aditamento desta nova área de formação estratégica da administração pública, que passa a estar normativamente assegurada, em dezembro do ano passado, coincidindo com o Dia dos Direitos Humanos, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, lançámos, de facto, o Programa de Capacitação dos Direitos Humanos para a Administração Pública, vai na sua segunda edição. Este webinar de disseminação e partilha termina essa segunda edição e permite precisamente olharmos para este Estado de Direito Democrático como uma força centrípeta. Ou seja, o nosso objetivo é perceber aqui como é que podem entidades da sociedade civil ser, por um lado, inspiração, por outro lado, também prolongamento da prossecução dos resultados que são desejados pelo Estado, que são desejados pela administração pública. E para isso, tal como na primeira edição, escolhemos três entidades de dimensões e escopo diferentes, a quem quero agradecer, à APDI, à Astreia, a Associação de Mulheres Juristas, aliás, dita Associação de Mulheres Juristas Não Conformistas, a Rafaela melhor nos explicará o que é que isso significa, e ao Pedro Neto, da Amnistia Internacional Portugal. É evidente para nós, INA, que esta riqueza de partilha com estas associações, nesta ideia de prolongamento, de inspiração, de reflexão mútua sobre aquilo que podemos aprender em conjunto, tem muito que ver com uma ideia de literacia multifacetada, com uma ideia de motivação, de participação e de inclusão, com aquilo de que hoje se diz que deve ser educação para a democracia, para os valores democráticos, em contexto democrático ou em contexto democrático ameaçado, como temos muitas vezes hoje em dia, fazendo perceber que a proteção reforçada dos direitos fundamentais nos aparece aqui, de facto, como leitmotiv para a reconstrução da confiança na democracia, como tem sido acentuado
de forma clara, por exemplo, na recomendação de 2010, na Carta sobre a Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos. E, portanto, esta reflexão em conjunto da administração, que é pedra angular do Estado, com a sociedade civil, alcança também aqui uma dimensão prospectiva, uma dimensão intergeracional, com esta ênfase nos direitos humanos, nas questões ambientais, nas questões de justiça económica e social, nas questões interculturais, enfim, todas elas. E é para isso que, como dizia, temos hoje aqui estes nossos 3 convidados. Vamos começar dentro do tempo máximo que temos de 2 horas para este webinar, com uma primeira ronda em que cada um possa de algum modo apresentar cada uma das suas entidades, os seus respectivos vetores de atuação na perspectiva desta promoção inclusiva e da educação para os direitos. Faremos depois uma segunda ronda entre os participantes e depois teremos cerca de 30 minutos, enfim, não é a régua este quadro, para que possa haver debate intra-oradores e também com resultado da interação daquilo que são aqui os nossos formandos. Portanto, agradecendo a todos esta possibilidade de aqui estar, agradecendo também a tradução dos intérpretes de língua gestual portuguesa. Começaríamos, de acordo com a ordem que traçámos aqui, primeiramente começaríamos com a Amnistia Internacional, seguimos a ordem alfabética da designação das entidades. Vamos seguir então com o Pedro Neto, a Amnistia. Por favor, Pedro. Muito bom dia a todos e a todas e muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e também contribuir um pouco para uma aprendizagem mais profunda sobre aquilo que é os direitos humanos e também mostrar-vos e falar-vos um pouco o que é o lado da sociedade civil. Eu começaria por dizer que há algum tempo houve um estudo que foi publicado, creio que da OCDE, que fez um estudo sobre como é a vida no mundo e fez um estudo sobre 41 países. E Portugal, na parte de participação pública e da participação da sociedade civil, ficou em 39º lugar, atrás de países como a Turquia, como a Rússia, que são países que nós temos a ideia, a noção, em que vigoram regimes mais autoritários e que, portanto, a participação não é tão fomentada, e nós, vivendo numa democracia, ficamos atrás. Isto tem, claro, que ver com muitos fatores, e o INA, que preside também esta formação, poderá dar indicadores e dados que nos levam a compreender melhor esta participação. O debate, a formação e o debate de hoje não é sobre esse tema, mas é também sobre isto, como participar mais a sociedade civil e como dialogar mais a própria sociedade civil com a administração pública técnica por um lado e depois com a administração pública naquilo que é a política e naquilo que são os seus atores e decisores, que vão mudando conforme os atos eleitorais. Nós, ao entrarmos nesta dinâmica, a 3, diria assim, a Amnistia Internacional tenta trabalhar em todas as frentes que são as mais concretas dos direitos humanos. Vou então agora partilhar aqui a minha apresentação para vos explicar um bocadinho em pouco mais de pormenor sobre aquilo que é a Amnistia Internacional e o que faz. Nós somos um movimento de pessoas, portanto somos uma organização que em si é democrática e é liderada por voluntários, que são eleitos democraticamente a nível nacional e a nível mundial, quer nas secções nacionais, quer na sua direção internacional, e depois é uma organização que é, sendo liderada por voluntários eleitos, é gerida por profissionais que estão a tempo inteiro. Esse é o meu papel, a gestão diária e a liderança concreta do dia-a-dia, como diretor executivo e como profissional. Tenho também uma equipa que lidero e que me apoia nestes trabalhos do dia-a-dia,
mas a organização é estrategicamente e a longo prazo liderada por membros, por associados, diríamos assim, que são eleitos e eles tomam conta da parte mais estratégica do longo prazo. Nós somos, por isso, um movimento que tem, neste momento, creio que cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal serão 14 mil, e a nossa visão é um mundo em que cada pessoa usufrua de todos os direitos humanos que estão plasmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos outros padrões internacionais de direitos humanos que vieram depois dos documentos e do edifício legislativo, quer internacional, nas Nações Unidas, quer na União Europeia, onde nós, Portugal, estamos, quer depois na própria legislação nacional que transpõe também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os protocolos adicionais, os protocolos facultativos, etc. Resumindo um pouco aquilo que são as nossas frentes de trabalho, elas são semelhantes àquilo que aquilo que são as gavetas dos direitos humanos, por assim dizer. Eu creio que esta parte já teórica já tiveram nesta formação, não me deterei muito, mas um resumo muito rápido daquilo que são as gerações, daquilo que a doutrina chama as gerações de direitos humanos, os direitos civis e políticos, que foram os primeiros a ser definidos, a seguir os direitos económicos, sociais e culturais, em terceiro os direitos de identidade coletiva e autodeterminação pessoal, e a quarta geração, que ainda está a ser mais ou menos definida e que tem muito que ver com o direito à privacidade, a questão dos dados pessoais, a questão dos direitos ambientais como direitos humanos, e também a isso confundem com os direitos económicos e sociais e culturais, porque, enfim, tudo aquilo que nós vamos buscar ao ambiente, desde a nossa roupa aos nossos alimentos, tudo isso, todos os nossos direitos económicos vão buscar a este grande frigorífico, entre aspas, que é o planeta Terra. E, portanto, há aqui já um novo tipo de direitos ambientais que se começam a discutir e a definir. Há alguns países que até já atribuíram caráter jurídico e personalidade jurídica a rios, por exemplo, como um bem que tem que ser protegido per se. Esta confusão não é uma confusão, é só para nos lembrarmos que os direitos humanos são indivisíveis e inseparáveis. Claro que nós dividimos nestas gavetas para mentalmente também nos organizarmos e conseguirmos falar dos direitos humanos de forma mais concreta. A Amnistia Internacional surge na década de 60 do século passado, e surge através de um artigo que é escrito por um advogado, Peter Benenson, em que ele, em conjunto com outros colegas, iriam fazer uma campanha de amnistia por prisioneiros de consciência. E é assim que a amnistia começa. Chamava-se uma campanha de amnistia por uma série de prisioneiros de consciência. Creio que já terão ouvido falar o mito que um dos drives que o levou a escrever o artigo foi ler uma notícia sobre 2 estudantes portugueses que foram presos por estarem a brindar à liberdade. Por muito contente que eu ficasse de ter a origem da amnistia em Portugal, essa história não é possível de em rigor se confirmar, até porque o Peter Benenson já morreu e ele não explicitou bem isto, portanto é um mito. Lendo o artigo, e esse sim está disponível, creio que no site da Amnistia ele está disponível, e também no Público, que republicou este artigo há alguns anos, e ele também estará lá disponível em português, em que ele explica esta campanha pela amnistia destes tais prisioneiros de consciência. Um deles era português à altura, sendo angolano, e era o Agostinho Neto, e portanto essa é a única referência ligada a Portugal, era em que o regime português tinha um prisioneiro de consciência que era Agostinho Neto. A partir de o que é que consistia esta campanha pela amnistia? Eram advogados que estavam a escrever cartas àqueles opressores e responsáveis por terem
prendido estas pessoas que eram prisioneiros de consciência e esperando que a pressão das muitas cartas o fizesse com que os responsáveis pela prisão indevida destas pessoas libertassem estes prisioneiros de consciência. E é nessa altura que a Amnistia cunha também a expressão prisioneiros de consciência, que são pessoas que estão presas não por terem cometido um delito de ação, mas um delito de pensamento, um delito de consciência. Muitas vezes é utilizada também a expressão de prisioneiros políticos, embora esta expressão também não tenha correspondência jurídica válida, e é por isso também que muitas vezes os prisioneiros de consciência, sendo prisioneiros de consciência, acabam por ser acusados de outras coisas quaisquer para justificar essa prisão. A mais comum é de terrorismo, entre outras construções e acusações que depois se fazem. A seguir, esta campanha pela amnistia continua e alargou-se a mais países, não só já em Inglaterra, mas depois para a França e para outros países da Europa Central, e quando passa a vários países, começa a chamar-se campanha pela amnistia internacional. Por já ser internacional. E é assim que começa a Amnistia Internacional, depois vai crescendo como organização e passa a ter não apenas estes voluntários que escrevem cartas, mas também um corpo de profissionais que estão a tempo inteiro a fazer investigação, a fazer campanhas e a fazer um trabalho a tempo inteiro, e depois também ao longo dos anos a Amnistia Internacional vai adotando também outros mandatos através da sua Assembleia Global para trabalhar noutras causas. A pena de morte foi uma das primeiras, e até aos refugiados uma das mais recentes, e também quando o problema agravou muito nos últimos anos, e agravou tanto que antes também era um assunto distante a nós e agora já é próximo. Diria que as 3 formas de atuação da amnistia passam por estas 3 medidas, e são como se fossem as 3 pernas de uma cadeira, e que têm que ser equilibradas e do mesmo tamanho entre si, porque senão o edifício, a cadeira ou a mesa fica torta, e portanto estes 3 trabalhos têm que ser equilibrados, e são 3 frentes principais do nosso trabalho. Onde tudo começa é a investigação. Naturalmente, e hoje num mundo em que a desinformação e a instrumentalização das instituições ganha já uma força tão grande e preocupante, a nossa investigação é sempre feita por nós e sempre verificada por nós, e sempre que há exceção a isto, nós citamos a fonte da informação, seja através de parcerias, seja através de fontes de órgãos oficiais internacionais. A investigação leva-nos sempre ao terreno e cruza sempre várias estratégias. Nós trabalhamos num misto de trabalho de investigação quase policial e trabalho de investigação jornalístico, e é no cruzamento dessas formas de trabalho que vamos sempre, e de acordo com as regras das ciências sociais, diria assim, que vamos trabalhando e cruzando dados, quer com entrevistas, de onde obtemos dados qualitativos, mas que depois também fazemos entrevistas cruzadas também à procura da incoerência ou da coerência, e entre pessoas numa comunidade que não tenham hipótese de ter acertado entre si, dada o número da amostra de entrevistas, a narrativa, e depois documentamos isso também com imagens, com presença no terreno, com o estudo de imagens de satélite, recorrendo também às tecnologias, e hoje há muita fonte de imagens e vídeos em open source que é possível ir buscar à internet e cruzar para fazer esta investigação forense, para determinar o que é que aconteceu, por quem e porquê. E depois disso fazemos relatórios, e nesses relatórios
propomos soluções para o problema que identificamos. E essa é muito a narrativa que até temos que nos relembrar muitas vezes internamente, que nós não estamos a trabalhar para denunciar problemas, estamos a trabalhar para propor soluções, porque a nossa visão não é de um mundo onde não haja problemas, é de um mundo onde haja direitos humanos. E esse foco também nos ajuda a ter alguma saúde mental, para não nos focarmos só em desgraças, e muitos dos formandos pela profissão que têm e pelos cargos que têm, convivem diariamente com tragédias e com dificuldades, e isto, claro, para nós humanos também é difícil encararmos e vivermos esta realidade, e portanto temos que ter o foco nas soluções, nos direitos humanos, na visão de um mundo melhor. Depois, identificando os problemas e propondo soluções, fazemos trabalho de advocacy político ou advocacy social, e vamos junto dos poderes políticos, da administração pública, de tudo o que são stakeholders que podem contribuir para essas soluções, e apresentamos esses relatórios, apresentamos essas soluções e os problemas, e pedimos que sejam implementadas as soluções. Eu gostaria de vos dizer que ficávamos por aqui e estava tudo resolvido, mas infelizmente não. Há uma teoria de ciência política que define que um líder ou uma líder política ou um partido político fazem o estritamente necessário para serem reeleitos. Essa é a teoria do menor esforço em política. Pronto, é uma teoria, vale o que vale, mas muitas vezes isso acontece. Não basta nós batermos à porta e termos uma reunião, apresentarmos o problema, a solução, para depois ele ser implementado. Muitas vezes precisamos também da mobilização e da pressão da opinião pública para que atrás da democracia participativa, que é das ruas, que é das redes sociais, que é da opinião pública, que é da imprensa, depois também ser a própria população a liderar os políticos para implementar essas soluções através da pressão da opinião pública. Dando um exemplo, por exemplo, muito recente, de uma análise que é possível fazer, nós vimos que a guerra na Ucrânia, ao contrário de muitas outras guerras que existem hoje, levaram a que decisores políticos atuassem de uma forma quase sem precedentes. Mesmo naquilo que diz respeito aos refugiados, para os refugiados que vinham da Ucrânia, foi implementado um novo sistema de atribuição temporária de proteção, muito mais célere que o normal de refugiados, que é mais longo o processo, depois também é mais duradouro o estatuto, mas houve aqui uma mobilização política mais forte, e eu acredito também muito devido à mobilização pública, quer das organizações da sociedade civil, quer também da própria sociedade civil. E, portanto, é aqui que entra o trabalho das campanhas, do ativismo, de tudo o que são petições, manifestações pacíficas, claro, de tudo o que é a participação da sociedade civil dentro da legalidade, e, portanto, é através destas 3 maiores ferramentas que a Amnistia Internacional trabalha. Nós precisamos muito de uma administração pública que seja eficaz, eficiente, célere e que seja transparente. Por exemplo, não da responsabilidade do INA ou de ninguém que participa na formação. Creio que até foi uma decisão judicial ou política, se não me engano, há pouco tempo nos censos. A Amnistia Internacional tinha pedido para percebermos a questão das origens raciais e étnicas da nossa população, não para distinguir ou discriminar negativamente, mas para podermos ter dados de trabalhar depois as questões da discriminação, as questões de representatividade, porque se não conhecermos
a nossa população, depois não podemos também aferir políticas públicas necessárias para promover uma boa participação social e política destas pessoas e da nossa diversidade e da diversidade que é o nosso país. Bom, esta ideia, como tudo, tem vantagens e desvantagens e a decisão foi tomada e avançamos por aí. Mas é muito importante a consciência na administração pública daquilo que são os direitos humanos, daquilo que são os grupos vulneráveis que por causa de o serem e de viverem em circunstâncias de maior vulnerabilidade, merecem também maior proteção e capacitação até para deixarem de ser um grupo vulnerável e poderem ter uma participação normal, para capacitar o mérito. Por exemplo, todos nós, e acredito que todos concordarão comigo, o mérito é uma medida muito importante para definir o sucesso também na nossa sociedade, mas se não houver iguais acessos e condições de acesso à educação, à alimentação, à habitação, à higiene, à saúde, se não houver condições de estudo, por exemplo, vimos na pandemia que crianças que não tinham não tinham as mesmas condições em casa para estudar que outras. E, portanto, aí, quando enviesamos o ponto de partida, ou o ponto de partida da corrida é diferente, depois o mérito não pode ser um valor absoluto, porque tem que ser compensado. E nós como servidores públicos, quer na administração pública, quer numa organização da sociedade civil, temos que também lutar para que esse mundo que é desequilibrado à partida se possa equilibrar e a sociedade ser assim mais justa. E creio que já passei os meus 15 minutos, agradeço. Eu ia dizer isso, mas está impecável. Muito obrigada, Pedro, e cumpri escrupulosamente os 15 minutos. Eu julgo que tocou aqui vários pontos a que certamente voltaremos. Gostei também de ouvir dizer que o que se quer não é um mundo sem problemas, porque isso seria uma forma algo distorcida de virmos as coisas, ou uma utopia, de facto, mas o que nós queremos é um mundo com direitos humanos. E queria só dizer que, de facto, estas questões são transversais. Quando falava agora na questão do censo e da proteção de dados, uma das entidades parceiras deste programa de capacitação é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, que provavelmente nos estará a ouvir à distância e eventualmente terá algum outro entendimento. Queria dizer-lhe também que, logo no início disse que, de facto, este não é o tema específico deste webinar, ainda que contribua para este clima de inclusão, mas o INA tem neste momento em curso aquilo que é um ciclo de webinars sobre participação, precisamente, e que o último culminará no dia 26 de janeiro, o dia precisamente da participação, instituído por resolução do Conselho de Ministros. Portanto, convido também a assistir a si, naturalmente a todos, a assistir a esses webinars que estão também disponibilizados nos canais de comunicação do INA e que têm concitado pessoas várias no que diz respeito precisamente a esta dimensão de participação e de inclusão na administração. E depois, última nota apenas para dizer que, de facto, a distinção de categorias entre os chamados direitos, liberdades e garantias, direitos económicos, sociais e culturais, e depois o cruzamento com outras formas de titularidade é uma questão que já foi objeto aqui de tratamento, mas que nos convoca sempre, em termos de uma reflexão acrescida. Diz-se que a democracia não está verdadeiramente no coração das pessoas se não responder a essas ansiedades do ponto de vista daquilo que é os seus problemas económicos, os seus problemas sociais, os seus problemas culturais. E só desse ponto de vista é que nós conseguimos, de facto, reconstruir esta confiança na democracia. Sem mais delongas, e já me alonguei demasiado, voltaremos depois aqui certamente a falar. Passava à Margarida. Margarida, por favor. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui a representar a PPDI.
enquanto Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, e exatamente são esses os temas que vamos trazer aqui, vamos falar sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. E falar sobre o mercado de trabalho e pensar aqui nos direitos humanos significa que é fundamental todas as pessoas terem um acesso digno ao trabalho, e terem uma igualdade de oportunidades independentemente das suas características. E é com essa premissa que surge a APPDI. Eu vou só partilhar o meu ecrã, vou pedir que me confirmem quando estiverem a ver. Só colocar aqui em modo apresentação. E a pedir que alguém me confirme se estão a ver. Obrigada. E, portanto, contextualizar a APPDI. A APPDI é uma associação muito mais jovem do que a Amnistia Internacional, inevitavelmente. Começou com um movimento de várias organizações, com vários organismos públicos e privados e várias entidades da economia social, e começou em 2016. Portanto, como dizia, um movimento mais jovem. Começámos a trabalhar um projeto da Comissão Europeia que se chamava Carta da Diversidade. E em Portugal recebemos o convite da Comissão Europeia para trabalhar a temática da diversidade e inclusão como uma das preocupações transversais da Comissão Europeia para garantir a igualdade de tratamento e de oportunidades a todas as pessoas e criar um mercado de trabalho mais inclusivo. E então, em Portugal, em 2016, com o apoio de várias entidades e de vários organismos públicos e privados, começámos a construir aquilo que era a iniciativa da Carta Portuguesa para a Diversidade. E em Portugal decidimos ter um trabalho colaborativo, que é aquilo que nos caracteriza e nos distingue de alguns outros movimentos ao nível da Comissão Europeia, e começámos com algumas organizações que estão aqui hoje também connosco, portanto não poderia deixar de mencionar o ACM, o INR, a CIT, a SIG, que estiveram aqui na gênese deste movimento, mas também outras entidades como o GRACE, a Fundação HK, o próprio ISCTE. Portanto, tivemos aqui vários organismos públicos, privados e economia social a promoverem este movimento de organizações que se juntou em prol da defesa dos valores da diversidade e inclusão. E por isso construímos um texto colaborativo que, no fundo, é um compromisso que qualquer organização portuguesa pode subscrever e juntar-se a esta rede de entidades empregadoras portuguesa, mas também europeia, que promovem políticas de diversidade e inclusão. E, portanto, começámos em 2016 de uma forma informal. Este movimento começou com 80 entidades. Hoje, em 2022, já somos 392 organizações, desde municípios, as escolas, a empresas grandes e pequenas e vários organismos da administração pública que fazem parte e constroem todos os dias connosco aquilo que é a Carta Portuguesa para a Diversidade. Em 2018, fez sentido, numa lógica de sustentabilidade e de crescimento do próprio movimento, formalizar aquilo que era o trabalho que vinha a ser desenvolvido por parte da Carta Portuguesa para a Diversidade, e por isso construímos aquela que é a Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, e também aqui de assinalar o trabalho colaborativo com as organizações que faziam parte deste movimento de forma informal e que se mantiveram e continuam, no fundo, ligados à APPDI, agora com órgãos sociais, com uma gestão. Também, como o Pedro dizia, também temos órgãos sociais que trabalham em regime de voluntariado, e depois temos uma equipa técnica que executa e da qual eu faço parte da equipa e da liderança. Portanto, em termos de enquadramento, é isso que temos. E naquele que foi o compromisso que falámos sobre diversidade e inclusão, aquele que é o texto da nossa carta, portanto, este compromisso que as organizações assinam para promover um local de trabalho mais inclusivo, fala sobre diversidade. E nós, depois de muita reflexão, e se calhar hoje já podia ser atualizado, porque este foi um texto de 2016, definimos diversidade como o reconhecimento, o respeito e a valorização das diferenças entre as pessoas, incluindo diferenças que podem ser relativas ao sexo, à identidade de género, à orientação sexual, etnia, religião. Portanto, aqui outras temáticas como a questão da origem, portanto, étnico-racial. Portanto, temos aqui vários temas e várias características pelas quais as pessoas não devem ser discriminadas ou devem deixar de ter a oportunidade de aceder ao mercado de trabalho. E, portanto, decidimos trazer aqui hoje aquilo que é a definição. E, portanto, em 2018 concretizamos aquela que é a missão da Carta em Portugal, através da Constituição da Associação, e a missão da APPDI acaba por ser promover a diversidade e inclusão nas organizações públicas, privadas e economia social, criar aqui também awareness na própria sociedade para a importância deste tema da diversidade e inclusão, de um conjunto de fatores que depois, se não existem nas organizações, se não são acautelados, não existe acesso e igualdade de oportunidades
oportunidades, não existe mérito, não existe aqui um conjunto de pontos, não existe acesso ao trabalho digno por parte das pessoas. E, portanto, a missão da própria associação acaba por ser esta. O seu objetivo vem nesta linha de continuidade de trabalho da Carta Portuguesa para a Diversidade, mas numa perspectiva de crescimento também abraçamos outros projetos e outros desafios. No fundo, a nossa missão, o nosso objetivo acaba sempre por ser esta promoção da diversidade e inclusão e desenvolver aqui um conjunto de ferramentas e estratégias para conseguirmos alcançar estes objetivos. E aqui, do ponto de vista prático, para quem ainda não conhece aquele que é o trabalho que nós fazemos, trouxemos aqui alguns exemplos dos recursos e das ferramentas que vamos produzindo para as organizações. E dizer só que quando produzimos algum tipo de material ou de ferramentas, produzimos sempre de forma colaborativa. Estas 390 organizações que fazem parte da Carta têm a oportunidade de construir este trabalho connosco, de partilhar aquilo que fazem, partilhar os seus saberes, porque a forma como nós vemos o trabalho que se faz dentro da diversidade e inclusão é de forma colaborativa e com o contributo das várias entidades. E o que é que nós já fomos construindo ao longo deste tempo? Um questionário de autodiagnóstico da diversidade para permitir às organizações conhecerem-se, olharem para dentro, perceberem que, como o Pedro dizia, se não conhecermos os números, e não é só em termos da diversidade e da pertença étnico-cultural, se nós não conhecermos a nossa organização, não vamos poder implementar medidas que reflitam a necessidade e os interesses das pessoas que nela trabalham. Portanto, criámos um questionário de autodiagnóstico para que a própria organização possa conhecer-se e implementar estratégias adequadas às pessoas que nela trabalham. Produzimos uma caixa de ferramentas de diversidade e inclusão, no fundo é um somatório de recursos que também foi construída por entidades públicas e privadas para ajudar organizações que queiram fazer este trabalho, e podemos ter organizações que são grandes, com muitos recursos, com pequenas e médias empresas que têm menos recursos, têm menos pessoas afetas, mas querem ter uma estratégia de diversidade e inclusão. Portanto, um conjunto, um repositório de informação de conhecimento sobre diversidade e inclusão para quem quer implementar dentro da sua organização uma estratégia de diversidade e inclusão. Recolhemos boas práticas de diversidade e inclusão em diferentes perspectivas, em diferentes temas, para que também possamos partilhar aquilo que de bom as organizações portuguesas fazem e inspirar outras organizações a adaptarem práticas e trazerem para dentro de casa aquilo que se faz adaptado à sua realidade. Promovemos a partilha de conhecimento também através de eventos, de webinars e workshops, e também participamos nestas iniciativas como a de hoje. E temos grupos de trabalho temáticos. Escolhemos um grupo de temáticas que são transversais aos desafios em que encontramos a temática da diversidade e inclusão, e, portanto, reunimos várias entidades que fazem parte da Carta Portuguesa para a Diversidade para produzirem, para refletirem, para partilharem práticas nestes grupos de trabalho. De outras coisas que nós trabalhamos, e sabendo que está aqui também o Alto Comissariado para as Migrações, de 2 em 2 anos premiamos, em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações, várias práticas de diversidade e inclusão em várias categorias, porque temos uma iniciativa do Selo da Diversidade. Qualquer entidade signatária da Carta Portuguesa para a Diversidade pode candidatar-se e partilhar aquilo que bem faz. Obviamente este prémio ele é o reconhecimento por parte de um júri independente que conta com várias pessoas especialistas nesta matéria, e de 2 em 2 anos reconhecemos as organizações em 6 categorias diferentes no que diz respeito a políticas e medidas de diversidade e inclusão na própria organização. Fruto dos grupos de trabalho, lançámos um guia para um recrutamento inclusivo, também temos um guia de boas práticas sobre responsabilidade social e diversidade e inclusão. Portanto, aqui mais uma vez o somatório do contributo destes grupos de trabalho e do contributo das organizações para partilhar este conhecimento. E para finalizar, em termos de recursos, criámos aquilo que chamámos a plataforma de conhecimento, que está no site da APPDI, qualquer pessoa pode consultar, que tem, no fundo, algumas destas ferramentas, estudos e informação relevante sobre diversidade e inclusão para ajudar as organizações a fazerem este caminho de diversidade e inclusão. Explicar como é que nós decidimos estrategicamente organizar a PPDI. Temas de diversidade e inclusão são temas, no fundo, transversais e muito abrangentes, e então decidimos estruturar o trabalho que fazemos em 2 eixos estratégicos, um deles dirigido às organizações e outro à comunidade.
e dirigimos da seguinte forma. No que diz respeito ao trabalho dirigido às organizações, decidimos ter aqui um eixo relacionado com o acompanhamento da legislação. Porquê? Como é que as organizações podem cumprir a legislação no que diz respeito à temática da diversidade e inclusão, mas como é que podem ir além daquilo que está na lei e anteciparem e tomarem medidas que acompanham e, no fundo, ultrapassam aquilo que é o exigido por lei. O contribuir para a sociedade é também um grupo, é um eixo que é operacionalizado por um grupo de responsabilidade social corporativa e, no fundo, como é que a responsabilidade social e a diversidade e inclusão se cruzam. O terceiro eixo dirigido às organizações é sobre a partilha de boas práticas, e aqui numa lógica de cultura organizacional, ou seja, que práticas internas é que a própria organização desempenha, que podem ser partilhadas, podem ser inspiradoras para outras organizações e, portanto, partilhar o caminho que as organizações fazem, no fundo, uma comunidade de práticas em que cada organização partilha aquilo que bem tem vindo a fazer, mas também aquilo que menos correu bem e que não funcionou em termos de medidas e políticas e que foram sendo ajustadas para inspirar outras organizações. No que diz respeito ao trabalho mais dirigido à comunidade, temos aqui 3 pontos: o ser referência de diversidade e inclusão, e aqui ele é operacionalizado com esta parte da produção de conhecimento, também científico. Ele é operacionalizado por um grupo de trabalho de conhecimento científico que, no fundo, agrega aqui vários organismos, várias instituições de ensino superior e politécnicos que se juntam, discutem várias temáticas da diversidade e inclusão e acabam por produzir conhecimento sobre diversidade e inclusão. Preparar o futuro vem nesta lógica de preparar futuros colaboradores. Como é que preparamos, como é que aproveitamos os temas da cidadania, de vários temas importantes, para que estes jovens que ainda estão em fase de formação, numa lógica de prevenção, como é que podemos preparar pessoas sensíveis à temática da diversidade e inclusão. E aqui decidimos trabalhar com escolas, com a comunidade académica, com professores e com alunos em ações de sensibilização, num trabalho que fizemos e que chamámos Jornadas da Diversidade, em que trabalhamos com as escolas a temática da diversidade e inclusão e com as escolas nesta dupla perspectiva, professores e alunos. E, por fim, o último eixo é a integração no mercado de trabalho. Este eixo ele surge na sequência de um convite do Alto Comissariado para as Migrações para trabalharmos a integração no mercado de trabalho. Sabemos que existem determinados grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade exatamente pela dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e, portanto, com esta iniciativa pretendemos apoiar determinados grupos que, pelas suas vias tradicionais, não chegam ou não acedem ao mercado de trabalho e, portanto, estamos aqui iniciativas e um projeto piloto de integração de diferentes coletivos, como podem ser refugiados e imigrantes, mas também outras pessoas para integrarem no mercado de trabalho e conseguirem ter acesso a condições dignas de vida e trabalharem, no fundo, com várias empresas que lhes proporcionam condições de acesso ao trabalho, mas também de integração, não é? Porque falar só de diversidade ficaria incompleto se depois as pessoas não se sentissem verdadeiramente incluídas na organização. E, portanto, como eu estava aqui... Margarida, podia, quando fosse possível, se aproximasse do fim, está bem? Claro que sim. E, portanto, estes são os grupos de trabalho que eu já tinha vindo a trabalhar e, de forma reduzida, assim, só para terminar, estes são os 3 projetos que nós temos vindo a trabalhar. Carta Portuguesa para a Diversidade e Projeto Diversos e Ativos é um projeto também financiado que também pretende, no fundo, incentivar as organizações a implementarem políticas de diversidade e inclusão e por último, o projeto Engenheiras por um Dia, que no fundo é uma medida do governo para incentivar a atração de raparigas para as áreas das tecnologias e das engenharias, exatamente porque sabemos que são áreas de grande segregação profissional em virtude do género. E, portanto, aqui, só para terminar, esta é a forma como nós também contribuímos, inevitavelmente, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obrigada. Muito obrigada, Margarida. Eu acho que está aqui bem expressa esta evidência de que a maior antiguidade, a maior juventude das associações não tem necessariamente que ver também com o respectivo dinamismo. Esse foi também um dos objetivos do INA, ao utilizar um critério de seleção, quer para a primeira edição, quer para esta segunda edição, que precisamente junta associações, como eu dizia no início, de escopos diferentes, com histórias diferentes, com percursos diferentes, portanto, nesse sentido, o contributo é de facto de todos. A Margarida referia-se aqui a este reconhecimento internacional também
em relação a algumas práticas. Eu, a propósito disto, lembrava que foi o lançamento deste programa de capacitação em direitos humanos para a administração pública que levou a que o INA fosse também reconhecido pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia como parceiro estratégico, e portanto é importante também este nível de entrecruzamento e de reconhecimentos mútuos, que pode trazer desvantagens. Eu se calhar já lá iria na segunda parte da nossa conversa. Por agora daria a palavra à Rafaela. Rafaela, por favor, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite que foi endereçado à Astreia e particularmente às cofundadoras, somos 6 ao todo e portanto estou aqui a representar um grupo que foi fundado em maio de 2020 e portanto quando falávamos em associações jovens, nós talvez, a Astreia talvez seja a irmã mais nova deste grupo de 3 associações que estão aqui representadas a convite da INA, mas a verdade é que, e parafraseando a professora Luísa Neto, a verdade é que não é a idade, mas sim o dinamismo que dá caráter e identidade às associações e, portanto, eu acredito que o nosso movimento, apesar de ser muito jovem, estamos agora numa fase de reestruturação de pós-pandemia, em que algumas de nós se calhar não tinham a mesma disponibilidade que tínhamos antes, pode ser utilizado a nosso favor, através da abertura à sociedade civil e da abertura também a estes técnicos e formandos que nos estão aqui a assistir e a fazer parte deste evento. Portanto, voltando àquilo que é a criação da Astreia e dos motivos que nos levaram a nós, as 6, criar este movimento que depois evoluiu paulatinamente até ser fundado em associação. A nossa ideia, quando nos fomos cruzando pelos nossos percursos, temos as 6, temos cursos muito atípicos, estudamos Direito, mas acabamos por, em fases diferentes da nossa vida profissional, ter oportunidades no estrangeiro e de acabar por enverdar por uma carreira, diríamos, não clássica, ou que pelo menos não seguiu a advocacia e a magistratura. E até porque, a nível da magistratura, como bem sabem, temos 61% dos juízes neste momento são do sexo feminino, a nível da advocacia também temos muitas advogadas em Portugal e, portanto, estas carreiras mais tradicionais se calhar não necessitariam de um movimento como é o caso da Astreia, mas todas as restantes sim, até porque nós somos juristas, no meu caso ainda, e portanto acabamos por enverdar por uma carreira em organizações internacionais ou até mesmo em associações, ONGs, e algumas de nós até assumiram posições governamentais e que portanto aquilo que nós sentíamos em termos de rede, e quando falo de rede não falo só de networking, falo também de rede de apoio e rede de suporte, era muito parco, especialmente, e posso falar no meu caso em particular, tive a oportunidade de estar em 2 cidades internacionais e que tinham representatividade em termos de organismos internacionais em amplo número, e aquilo que nós víamos em termos de atividades fora horário laboral, eram muito destinadas e eram muito organizadas por grupos e quase grupos de membros exclusivos para o sexo masculino e portanto acabou por surgir em conversa a necessidade de tentarmos contrapor isto e de criarmos nós aquilo que ainda não existia ou que pelo menos nós não tínhamos acesso, que era uma rede de apoio não conformista, e aquilo que a professora disse há pouco é verdade, a ideia do não conformismo advém também do facto de nós acharmos que a forma como em Portugal ainda se olha para o direito é muito pouco global e muito formalista e, portanto, isso pode, de certa maneira, ser restritivo. Portanto, a Astreia acabou por nascer como um movimento que não só visa promover o papel da mulher no direito, nas carreiras internacionais e não tradicionais, mas também como uma forma de tornar o direito e o ensino jurídico em Portugal mais interdisciplinar, global e informal. Por isso mesmo, a Astreia acaba por versar e a atuação da Astreia acaba por ter
3 campos de atuação muito bem demarcados. O primeiro é o de informar, ou seja, queremos desmistificar as profissões jurídicas e, em especial, partilhar mais informação sobre quais os percursos profissionais e internacionais e as carreiras distintas das tradicionais que nós podemos adotar, até porque, colocando-nos em perspectiva, quando nós começamos, sentimos muita dificuldade em termos as tais referências, pelo menos referências que nos fossem próximas e com as quais pudéssemos tirar dúvidas, esclarecer algumas questões tão simples quanto cartas de motivação, cartas de referência, como preparar um CV, como nos prepararmos para uma entrevista. Isto tudo é muito direcionado na faculdade para a advocacia ou para a magistratura e não tanto para outras carreiras mais atípicas e não tradicionais. O nosso segundo campo de atuação é o de inovar, ou seja, queremos contribuir para um ensino de direito não formalista, anti-elitista, interdisciplinar, europeísta e globalista, por isso é que muitas de nós continuam ainda no estrangeiro, e o terceiro campo de atuação é o de promover o papel da mulher no mundo jurídico, e o papel da mulher no mundo jurídico é muito amplo, vai desde a questão da vítima até mesmo à questão da mulher como agente participativo no mundo de direito, e tal como eu referi há pouco, é verdade que 61% dos juízes são mulheres, mas a verdade também é que no topo das sociedades da advocacia neste momento temos muitas poucas mulheres a assumir papéis de liderança. Aliás, relembro que apenas 5% das mulheres em Portugal são sócias de empresas da globalidade do mundo empresarial em Portugal, e isto são números que poderiam não ter muito significado ou poderiam ser justificados pelo baixo nível de ensino superior do género feminino, mas a verdade é que não corresponde à verdade. Há mais de 30 anos que Portugal tem mais mulheres licenciadas do que homens. Aliás, em 2019, que foi a última atualização do site Pordata, num universo de 83 mil diplomados, quase 50 mil são mulheres, portanto é difícil ainda de conseguir perceber esta falta de representatividade, e mais importante ainda, é difícil de conseguir perceber esta falta de apoio e esta falta de existência de movimentos e de associações que, como a Astraia, ainda que de forma incipiente, tentam contrapor este gender gap. E quando eu falo de gender gap, sem me querer alongar muito, não falo só do gender pay gap, que isso já se sabe que as mulheres a nível global, e não é só um problema de Portugal, ainda estão 20% abaixo em média daquilo que é a remuneração para exercer as mesmas funções que os homens, nem falo da representatividade ao mais alto nível, em altos cargos. Falo de uma noção que acaba por não ser muito explorada, que é o The Network Gap, e que é isso que a Astraia no fundo quer promover através dos seus eventos, através da promoção, da ampliação deste movimento. Este The Network Gap é um conceito ainda muito pouco explorado, mas a verdade é que dos poucos números que nós encontramos, o LinkedIn acabou por desenvolver um estudo recente sobre isto, em 2019, e a verdade é que acabaram por chegar à conclusão que 28% das mulheres que estão presentes no LinkedIn acabam por ter, aliás, as mulheres que estão presentes no LinkedIn acabam por ter 28% menos possibilidades de estabelecer uma rede network tão forte e que acabe por desenvolver-se e desencadear numa oportunidade viável de trabalho comparativamente aos homens. E realmente a Astraia pretende, através desta intergeracionalidade, temos membros que ainda estão a estudar e ainda estão na faculdade e que acabam por ter a oportunidade de contactar com outras pessoas e outras mulheres que já estudaram direito e já estão formadas, doutoradas, e acabam por já estar no mundo de trabalho há muito tempo, e quando refiro a estas mulheres posso dizer algumas com quem nós tivemos a oportunidade de desenvolver alguns eventos, por exemplo a Patrícia Galvão Teles, a Clara Sotomayor, a Ana Gomes, Isabel Santos, Marisa Matias, enfim, tivemos uma data de eventos, até com a própria professora Luísa Neto, tivemos uma data de eventos em que demos a oportunidade aos nossos membros de ouvirem e de perceberem um pouco mais sobre estes nossos 3 pilares, do papel da mulher, das carreiras internacionais e atípicas e também da representatividade, mas também de perceberem que é através da Astraia, deste tipo de movimentos, que podem ter acesso a contactar
com outras pessoas que já estão com uma base mais sólida e já estão consolidadas no mundo do trabalho e com as quais podem trocar, partilhar experiências com vista à sua inserção e com vista ao progresso a nível pessoal e a nível profissional. Portanto, no fundo, a Astreia surgiu para dar resposta a uma falha que nós próprios sentimos no início da nossa carreira e que com o tempo acabamos por perceber que era algo que nós próprias poderíamos resolver e tentar responder, e fizemos-lo por isso durante a pandemia, e desde então temos tentado dinamizar e motivar ao máximo todas estas mulheres que se associaram à nossa associação, à Astreia, para passarmos do digital para o presencial. Estamos a pensar agora na melhor forma de começarmos a organizar também eventos, pelo menos que acabe por ser a nível anual, que acabe por congregar todas nós, e acaba por promover também esta partilha de visões e esta partilha de opiniões e troca de experiências, que é muito profícua para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, Rafaela. Eu não sei, há pouco tinha dito, não sei se quer partilhar o site. Sim, gostaria de partilhar o site só para quem está interessado em se juntar a nós. E para perceber um bocadinho também o vosso nível de atuação. Exatamente. Não sei se conseguem ver. Estão a conseguir ver? Sim, sim. Sim. Pronto, realmente nós inicialmente debatemos-nos bastante sobre o nome e sobre aquilo que nós deveríamos apelidar ao nosso movimento, e a ideia de juristas portuguesas pelo mundo foi aquilo que nos pareceu mais viável, até porque queríamos chegar a todas. Aliás, há perspectivas de futuro de também trabalharmos mais a parte, tivemos até 2 eventos bastante direcionados para isso do CPLP, a parte de uma possível relação entre universidades e faculdades de Direito aqui em Portugal com outras da comunidade de países de língua portuguesa, e portanto aqui podem encontrar toda aquela que é a nossa atuação e juntarem-se a nós aqui, tornarem-se membros. Contrariamente à Amnistia Internacional e à APPDI, nós não temos um corpo técnico, nem é esse o nosso desígnio. Vamos continuar como um movimento e como uma associação de membros, em que efetivamente as cofundadoras se mantêm, mas queremos de todas as formas possíveis acabar por nos fazer complementar por todas as novas ideias que estes novos membros trazem, até porque são mulheres muito capazes e a maior parte delas, apesar de ainda serem estudantes, acabam por sentir, e 10 anos depois, eu já saí da faculdade há algum tempo, acabo por sentir um bocadinho de frustração, mas ao mesmo tempo de motivação para continuar este trabalho em rede, porque alguns dos problemas e as frustrações que eu própria sentia enquanto estudante, elas ainda sentem, independentemente de ser a mesma faculdade ou não, que não é, acabam por sentir na mesma, e portanto, enquanto isso continuar, a Astreia também estará aqui para tentar, de certa maneira, ser um agente participativo e transformador deste paradigma. Muito obrigada, Rafaela. E eu diria que, passando agora a uma segunda fase em que possamos todos entrar aqui em diálogo, talvez, e faremos uma nova ronda. Eu seguiria aqui o critério da ronda inicial, portanto vou seguir começar outra vez pelo Pedro, depois pela Margarida e depois pela Rafaela. Eu deixaria aqui um mote de conversa possível, sem prejuízo o objetivo aqui seria também perceberem, eu acho que a frase é conhecida, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, não é? Nomeadamente nestas entidades que aqui temos, eu julgo que há aqui common grounds que são evidentes do ponto de vista daquilo que são os objetivos, do ponto de vista daquilo que é o enquadramento e que se quer. E a minha pergunta passa precisamente por aí e deixava, enfim, para que eventualmente se quiserem ou não referir-se a ela. A Margarida, por exemplo, falava a certa altura na ideia de que a certo momento sentir a necessidade da formalização, ok? A Rafaela acabou de nos dizer, nós não nos queremos formalizar. A situação da amnistia é uma situação diferenciada, enfim, quer pelo percurso, quer pela história, mas eu diria, enfim, que a amnistia tem um percurso diferente também do ponto de vista desta que é formalização ou não formalização. Por um lado,
o que é que a formalização pode trazer de vantagem, o que é que a formalização pode trazer de desvantagem, por um lado. Por outro lado, a Rafaela falava-nos na questão do network gap, e aqui a minha pergunta é provocatória, mas é esta. Se andamos todos a fazer o mesmo, não corremos o risco, ou fazer o mesmo, naturalmente, enfim, tomem isto naturalmente, de facto, com provocação. Mas se andamos a fazer coisas muitas vezes sobrepostas, excessivas formalizações não podem correr o risco de sobreposição, ou tem sempre, de facto, esta vertente positiva de empoderamento daquilo que é a iniciativa da sociedade civil. Enfim, eram um bocadinho estes dois eixos que gostava que ponderassem, enfim, incluindo noutras considerações que entendessem naturalmente. E a Margarida falava também na questão dos ODS, que obviamente são agora o nosso panorama de atuação, sempre permanente, não é? Mas enfim, tem a palavra, uma vez mais pela ordem de há pouco, para dizer aquilo que entendam, complementar alguma coisa que ficou por dizer, estabelecer alguma ponte precisamente com aquilo que foi sendo ouvido por parte dos outros intervenientes. Pedro, por favor, vamos começar outra vez por si. Sim, muito obrigado. Tentando, assim, ser sintético, até porque é uma reflexão que faço em voz alta. Eu creio que a formalização, eu já estive noutras organizações mais pequenas, em que fiz parte também da fundação, não tanto ligadas aos direitos humanos como a Amnistia, mas mais ao desenvolvimento, era uma ONGD em Aveiro, e nós sentimos a necessidade da formalização para que tivéssemos personalidade jurídica e assim pudéssemos também concorrer a fundos e a apoios financeiros que pudéssemos canalizar para os nossos projetos e para o cumprimento da nossa missão, e que de outra maneira não podíamos. A formalização era mesmo quando alguém queria nos dar um donativo, por mais pequeno que fosse, não podíamos passar recibo, e naquele caso, como estávamos ligados também à Diocese de Aveiro, tínhamos que ir à Diocese pedir para passar o recibo. Portanto, foi uma questão prática nesse sentido. Claro que, olhando agora para a Amnistia, a nossa existência jurídica e formal dá-nos uma outra força naquilo que é o nosso objetivo de advocacy e de intervenção formal com recomendações, até para termos acesso a painéis de debate, como por exemplo o UPR, a Revisão Periódica Universal. E se fôssemos um coletivo informal, não tínhamos assento neste tipo de fóruns, onde também podemos fazer o nosso trabalho de advocacy. Mas claro que a formalização não é uma coisa boa em si, e a falta de formalização uma coisa má em si. Tudo depende do objetivo da organização, do coletivo, das pessoas que se associam. E a formalização traz também custos de estrutura e que implicam meios financeiros e meios humanos de tempo. E, portanto, às vezes o objetivo pode ser mais direto, mais prático, e a formalização só traria layers de complexificação e de burocratização a uma missão e a um trabalho que pode ser simples e mais direto. Por outro lado, a formalização pode trazer uma burocratização no sentido original que o Max Weber lhe deu de organizar processos. E, portanto, eu vejo aqui, como em tudo, vantagens e desvantagens, e depende muito do objetivo e da missão da própria organização ou associação de pessoas. Quanto à questão de sermos muitos a fazer o mesmo, mais uma vez, não tenho uma resposta sim ou não, é muito no depende, e portanto, em termos de, por exemplo, a Amnistia Internacional, nós temos uma organização quase gêmea, que é a Human Rights Watch, que não tem a componente de mobilização,
o trabalho deles é semelhante ao nosso, excepto a parte da mobilização e das campanhas. O trabalho deles é investigação, advocacy e divulgar os relatórios e mais nada. Mas é uma organização quase que gêmea da Amnistia. Eu gostava muito que eles estivessem presentes em Portugal, porque gosto muito, aliás, a Amnistia é promotora de um projeto que é a criação de uma plataforma de organizações que trabalham direitos humanos em Portugal, mesmo porque o objetivo é darmos força às protagonistas que trabalham os direitos humanos para que tenham uma maior voz e uma presença maior na sociedade civil e na participação política e democrática, porque não nos interessa competir, interessa-nos fortificar, dar força, porque quanto mais força as organizações de direitos humanos em Portugal tiverem, sejam elas de âmbito mais local ou regional, ou de um âmbito mais temático, que trabalham só igualdade de género, ou só questões raciais, ou o que quer que seja, para nós será muito bom, porque isso ajuda a que a sociedade civil e os próprios direitos humanos tenham mais força. Desculpem dar aqui um exemplo futebolístico. Quanto mais vitórias as equipas portuguesas tiverem nas competições europeias de futebol, mais equipas terão acesso direto à Liga dos Campeões. A Inglaterra são 5 ou 6 equipas e nós somos 2 e a terceira tem que ir às eliminatórias. Voltando aos direitos humanos e à sociedade civil, quanto mais força tiverem e quanto mais organizações nós tivermos que trabalhem pelos direitos humanos, mais força os direitos humanos terão no todo da sociedade e mais influência positiva podemos fazer. Claro que, e agora as desvantagens, às vezes podem haver organizações a atropelarem-se, às vezes pode até haver, e isso é um fenómeno que existe muito em Portugal, e é histórico desde há muitos anos e quase desde o início do atual regime, em que alguns partidos políticos fundam e organizam associações civis que lideram e que controlam e fazem-no como forma depois também de irem recrutar militantes à sociedade civil e por vezes até instrumentalizar as causas de acordo com a sua ideologia político-partidária. Isto pode ter um efeito nefasto e às vezes nós vemos que há associações com uma participação radical muito vincada e esse radicalismo depois faz-lhes perder rigor e esse rigor vai afetar também o bom nome e o rigor de todas as organizações que trabalham aqueles ambientes temáticos. E isto pode também prejudicar-nos a todos, porque depois também somos vistos todos como radicais ou todos como não rigorosos, e esse também é um risco, claro. É como em tudo, e acabo como comecei. Tudo depende, tudo tem vantagens e desvantagens. Como aquilo que eu dizia quando falei antes da questão dos censos, tudo teria vantagens e desvantagens, discriminar ou não discriminar, e portanto é isto, as hipóteses são sempre muitas, e depois nós temos é que também mobilizar as nossas forças para as boas hipóteses e não para as nefastas. Muito obrigada, Pedro. Eu já vejo aqui um pedido de intervenção da Joana Marques, mas ia só completar esta segunda ronda entre os três e depois abrimos o debate a seguir a todos. Pode ser, Joana, se não se importar. Margarida? Obrigada. Eu iria complementar um bocadinho no sentido da participação anterior do Pedro. No fundo, da nossa parte, e os desafios que nós vivíamos à data de 2018 era exatamente esse, era a questão de não termos uma entidade legal de base que não nos permitia passar um recibo, uma fatura de um donativo ou eventualmente aceder a linhas de financiamento que pudessem de alguma forma suportar o trabalho que nós queríamos fazer com as organizações. Portanto, para nós
e face ao ponto em que nos encontrávamos na altura, a formalização, para já foi um caminho de reflexão com todas, ou seja, também foi ele colaborativo, convidámos todas as pessoas que representavam organizações a fazerem uma reflexão connosco e percebemos quais eram os prós e os contras em transformar um movimento informal, que no caso ficou uma associação, e para nós claramente o ponto de transformação numa associação trouxe, obviamente, a burocracia e os custos de estrutura que o Pedro mencionava. Portanto, aquilo que o Pedro disse serve exatamente aquilo que foi o caminho que a PPDI fez, mas trouxe-nos também aqui a possibilidade de aceder a fundos e financiamentos, de recebermos donativos ou outro tipo de apoios, e podemos executar projetos que noutra altura não o poderíamos fazer. Por exemplo, o projeto de Engenheiras por um Dia nunca poderia ser contratado se nós não existíssemos legalmente, não é? Portanto, trouxe-nos aqui o acesso a outras condições que não teríamos se continuássemos a ser uma rede informal de entidades empregadoras. Relativamente à sobreposição de atuação, eu diria que às vezes ainda sentimos que as pessoas trabalham dentro da sua caixa e muitas vezes tendem a não trabalhar colaborativamente e, portanto, cada um fica a trabalhar isoladamente o seu tema e não pensam na lógica colaborativa. O esforço que nós temos vindo a fazer desde 2016 é um bocadinho desconstruir estas barreiras, estes quintais que se vão construindo e trabalhar a diversidade e inclusão em colaboração, e por isso é que sempre que produzimos ferramentas, sempre que fazemos uma mudança, sempre que planeamos alguma iniciativa, temos como base fazê-lo em parceria com alguém, e isso aplica-se a todos os trabalhos que nós fazemos, a ferramentas, a grupos de trabalho, ao selo da diversidade, que é em parceria com a ACEM. Portanto, no fundo, todas as iniciativas que a PPDI faz é sempre em parceria com alguém, portanto é sempre um trabalho de colaboração. O próprio movimento da Carta, ele também acaba por ser colaborativo e as entidades também o sentem, ou seja, estão na Carta e ganham com isso aprendizagens, experiências e práticas que retiram daqui, mas também contribuem com o seu know-how, com aquilo que já sabem fazer e com tempo para participar nas nossas atividades. Portanto, nós temos tentado um bocadinho, claro que sim, continua a haver aqui, continuam a existir entidades que de vez em quando se sobrepõem, mas que nós tentamos, no fundo, desconstruir essa parte e trabalhar de forma colaborativa, porque essa é a forma que faz sentido para nós trabalhar. Portanto, e depois no que diz respeito a algumas matérias, e como temos aqui no caso da Carta, a maioria dos organismos públicos que representam determinados coletivos estão todos na Carta, praticamente, e na APPDI, portanto, sempre que trabalhamos determinadas matérias mais específicas, quer do ponto de vista do género, da integração de pessoas com deficiência, ou qualquer outra dimensão, nós tentamos sempre fazê-lo, a questão de migrantes e refugiados, portanto, nós tentamos sempre fazê-lo com os organismos públicos, mas também com as entidades da economia social que trabalham com estas pessoas. Portanto, nós tentamos sempre trazer e juntar à mesa as entidades que o fazem e tentamos não sobrepor o trabalho que a PPDI faz ao trabalho que estas entidades têm no terreno ou como missão. Portanto, tentamos ver sempre este trabalho na lógica da colaboração e da construção e não na concorrência ou na sobreposição de trabalho. Portanto, acho que acaba por vir um bocadinho na linha daquilo que foi a participação do Pedro, mas essa também é a perspectiva da APPDI no pouco tempo que tem vindo a trabalhar. Muito obrigada, Margarida. Rafaela? Não poderia estar mais de acordo com a Margarida, efetivamente, e não querendo atropelar já o meu pensamento, indo à primeira questão que me foi colocada, relativamente à formalização. Claro que isso para nós foi muito importante, aliás, sabíamos que a nossa ligação seria tão forte com o IPDJ quanto fosse a nossa formalização, e portanto a questão da personalidade jurídica ficou logo resolvida a priori, somos uma associação. Quando eu disse que a nossa intenção não é criarmos uma mega estrutura extremamente formalista, não é no sentido de não termos personalidade jurídica, até pelas questões levantadas pelo Pedro e pela Margarida. Efetivamente, o nosso movimento, e quando eu digo movimento é porque é uma associação com uma causa por trás, e quando eu me refiro à associação, efetivamente é uma associação que foi fundada, mas que o nosso objetivo é que seja maior que as suas fundadoras e maior que efetivamente a sua estrutura. Por isso é que nos mantemos sempre abertos à entrada de novos membros e até mesmo à ampliação daquilo que é a nossa atuação. Nas reuniões que nós temos, efetivamente há uma data de membros que têm ideias que inicialmente não seriam aquelas que as fundadoras teriam quando criaram a Astreia e que acabam por beneficiar muito aquilo que é o escopo
da atuação da associação, por isso é nesse espírito, digamos assim, e não nessa natureza, mas nesse espírito que nós nos queremos manter. Vamos continuar a ser uma associação, mas vamos querer continuar a estar abertos à entrada de novos membros, à entrada de novas ideias e à ampliação daquilo que é a nossa atuação associativa. Obviamente que nunca nos sobrepondo àquilo que é o trabalho meritório e muito bem desenvolvido por outras associações. O Pedro há pouco referia o Universal Periodic Review. Eu tive a oportunidade, quando estive em Genebra de acompanhar este processo, que é um processo que todos aqueles que gostam de direitos humanos deveriam acompanhar, porque nos dá um overview muito enriquecedor daquilo que é o panorama atual de proteção e de violação de direitos humanos em cada um dos países e dos Estados-membros, obviamente, que pertencem à ONU e à nossa comunidade internacional, mas obviamente uma associação como a Astraia nunca teria assento neste tipo de exercícios, nem é essa a nossa pretensão nem desígnio. Queremos continuar a ser uma associação agregadora e potenciadora e eu diria mais de empoderamento de todas as mulheres que estudam ou já se licenciaram em Direito e que pretendem prosseguir uma via não tradicional, uma carreira mais atípica fora ou dentro do país, mas que de certa maneira não siga aquilo que é a carreira tradicional e clássica associada ao mundo do direito. Relativamente ao segundo ponto, e é nisto que eu concordo a 100% com a Margarida, efetivamente eu sinto que ainda há uma visão que eu espero que se tenha quebrado agora com a pandemia, em que percebemos que sozinhos não somos nada, não é? Ainda há muito uma visão do quintal e temos muita dificuldade em fazer este tipo de eventos que o INA está aqui a promover hoje, ou seja, juntar associações que de certa forma trabalham, analisam, estudam e exploram os mesmos temas e os mesmos assuntos de forma transversal, mais ou menos transversal, mas eu diria que nunca é unívoca. Portanto, a nossa ideia nunca é de sobreposição, quando eu digo nossa da Astraia, nunca é de sobreposição, mas sim de complementariedade. E aquilo que nós sentimos foi que não existia nenhuma associação que desse este tipo de apoio a mulheres juristas portuguesas, mas a verdade é que a existir e a existirem outras nunca será no sentido da duplicação de esforços, mas sim da complementariedade e acho que infelizmente aqui em Portugal ainda temos muita dificuldade. Eu quero acreditar que não é por razões demográficas, até porque não somos um país comparativamente a outros que acabam por ter uma sociedade civil muito mais desenvolvida, ativa e que trabalha em conjunto. Temos 10 milhões de habitantes, mas que eu acredito que em termos de movimento associativo Portugal é muito forte, pelo menos a cidade da qual eu sou natural, a Póvoa de Varzim, tem um movimento associativo muito forte. Infelizmente, se calhar ainda muito preso em termos de financiamento àquilo que é o organismo público, e é nesse sentido que eu acho que deve ser feito um trabalho a nível nacional para tentar que as associações acabem por desenvolver atividades e desenvolver uma missão que as consiga sustentar per si, mas a verdade é que a Astraia, por exemplo, é uma associação que pretende, apesar de ter acesso a fundos e de se considerar uma associação que pretende ter acesso a este tipo de financiamentos para desenvolver uma atividade cada vez mais ampla, a verdade é que queremos depender, sim, dos nossos membros para atuar e deste trabalho em rede com outras associações que não desenvolvam tanto quanto nós saibamos a mesma atividade que nós, mas que possam ser complementares àquilo que é a nossa missão de empoderar todas as mulheres juristas em Portugal. Portanto, não acredito nesta visão de quintal, Margarida, tal como tu, de cada associação acabar por trabalhar para si, mas acho que em Portugal ainda se vive um bocadinho este espírito que eu espero que seja desmistificado com este tipo de eventos, como o que está a ser promovido aqui hoje, e quem sabe no futuro até com uma rede mais global, que nos junte a todos para esses fóruns de reflexão que foram referidos há pouco, e que não seja a própria associação a pedir para os outros se juntarem para refletirem em conjunto sobre questões mais a fundo e que são muito importantes para o crescimento do movimento associativo e da proteção dos direitos humanos em Portugal. Obrigada, Rafaela. Vamos então, dava já a palavra à Joana e qualquer um dos outros
dos outros ouvintes, participantes que aqui temos, por favor, sinta-se à vontade para abrir o microfone, colocar questões. Começava pela Joana, que tinha desde já manifestado essa intenção. Bom dia a todos e a todas. Apresento-me, chamo-me Joana Marques, sou assistente social na Câmara Municipal do Montijo, trabalho na Divisão de Educação, trabalho em Direitos Humanos. Quero dizer que gostei muito de ouvir todos vocês e tinha uma pergunta para o Dr. Pedro, mas vou aqui agarrar na senda do que a doutora Rafael estava a dizer, da necessidade que as entidades têm de encontrar espaços de encontro e de diálogo e de construções de relações. A Amnistia Internacional está na linha da frente da plataforma inovadora dedicada à defesa dos direitos humanos e pronto, eu acompanho muito o vosso trabalho e há aqui uma série de entidades que estão unidas em poder estudar os direitos humanos para que não dependa unicamente aqui da visão única do Estado. E eu tenho aqui uma pergunta para o Dr. Pedro no sentido de perceber que estratégias é que vocês têm encontrado enquanto entidades da sociedade civil na relação com os cidadãos e aqui nesta própria abertura com o Estado na defesa dos direitos humanos. Não sei se foi clara a minha pergunta. Sim, peço desculpa. Pedro, não sei se houver mais alguém que tenha alguma questão para colocar, se calhar juntávamos, se não eu passo já a palavra ao Pedro. Obrigada. Obrigada, doutora. Sim, trato-me só por Pedro, senão todos temos que ser doutores. A sua questão é muito difícil de responder efetivamente. Ou seja, muitas vezes o envolvimento das pessoas exige também muitas técnicas que o marketing normal que as empresas usam para vender os seus produtos. Nós não estamos a vender o produto, estamos a vender uma ideia, um sonho, e um sonho que está escrito em leis, sejam leis internacionais, sejam leis nacionais. E, portanto, nós temos que competir os jovens, temos que competir com os jogos, com todos os muitos interesses que eles têm, temos que ir cativando as pessoas, o público global. As pessoas que estão já em organizações, em ONGs, em associações, como a doutora Rafaela, como a Rafaela, como tudo serve para nós, as pessoas como a Rafaela, como a Margarida, como todas, aí é fácil, porque são já pessoas muito interessadas e muito motivadas. Outras pessoas, porventura, será mais difícil. Mas é possível e vamos tentando, e desde que estou na Amnistia tenho pedido isso aos nossos colegas. Seria muito mais fácil para nós vender desgraças e o choque e atrair pelo choque, pelo fantástico e pelo trágico e pela emoção fácil, mas eu vou pedindo e desafiando os meus colegas a irmos pelo caminho mais difícil, porque é o caminho mais sólido, que é o caminho positivo, que é o foco no mundo como nós percebemos que ele pode ser, mesmo que seja utópico. Orientemos-nos nesse horizonte para comunicar aquilo que nós queremos fazer e o mundo em que acreditamos. Com as entidades políticas, e digo isto a nível local, municipal ou mesmo a nível nacional, depende daquilo em que estamos a mexer. Por exemplo, quando nós em Portugal falamos de assuntos internacionais, é mais fácil obter acordo. Por exemplo, se falamos sobre o Afeganistão, toda a gente concordará com aquilo que nós estamos a dizer. Se falamos da guerra na Ucrânia, que já é mais próximo e que já há aqui questões ideológicas e políticas a meterem-se,
já teremos gente que não concordará connosco. Se falamos ainda num âmbito ainda mais próximo, e recordo, por exemplo, há pouco tempo fizemos trabalho num município vizinho do Montijo, na Almada, em que meteu questões como o direito à habitação e desalojamentos forçados. Aí, claro, como afrontamos aquilo que era a atuação específica de uma Câmara Municipal, eu não estava à espera que eles colaborassem e que dissessem sim, senhor Pedro, a amnistia tem toda a razão, vamos já corrigir. Não, é obviamente que as pessoas depois também defendem o seu próprio trabalho e aquilo que é o entendimento do seu próprio trabalho. Às vezes também há aqui o ego que está também em causa nas pessoas e temos que ter também todos esses aspectos em conta e, portanto, há aqui uma questão, uma necessidade de inteligência emocional que nós também temos que ter quando lidamos com as pessoas, seja a que nível for, e claro, no seu trabalho como assistente social, em que lida com realidades também muito diferentes, tenho a certeza que tem isso bem presente e que percebe bem esta dimensão que estou a referir. Não sei se respondi efetivamente ao que me estava a perguntar. Muito obrigada. Obrigada, sim, obrigada. Muito obrigada. Não sei se tenho aqui mais algumas, não vejo aqui mais pedidos de intervenção, mas por favor sintam-se à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, para colocar questões no chat, para fazer, enfim, para colocar as vossas questões, as vossas angústias. Não sei se em relação a este ponto, a esta pergunta feita pela Joana, e voltar a citar, estávamos aqui a tentar de facto deixar os títulos, se a Rafaela ou a Margarida gostariam de acrescentar algo àquilo que o Pedro já disse. Complementaria só com um contributo muito pouco significativo, mas acho que é importante, que é a questão do desprendimento, ou seja, nós nos mantermos fiéis àquilo que nós acreditamos, independentemente da função, do cargo que assumamos num determinado período de tempo, e isso é algo que não só eu, mas as minhas colegas da Astraia tentamos fazer. Já passamos por diversas oportunidades e diversas vagas, cargos de empregos, entidades que representamos, mas acreditamos sempre que uma atuação pautada por determinados valores esses que nos formam enquanto mulheres e enquanto juristas, são sempre importantes manter, e portanto percebo as questões levantadas pela Joana, percebo ainda melhor as questões levantadas pelo Pedro, que realmente quando analisamos uma realidade ou quando queremos interferir nela positivamente, é muito mais fácil fazê-la com questões internacionais, porque há uma distância que de certa maneira acaba por nos proteger e salvaguardar. Quando acabamos por fazer uma atuação macro para micro, que curiosamente acabou por ser esse o meu percurso, acaba por, eu diria, aparentemente, tornar-se mais difícil, nos constranger, mas nunca foi isso que eu senti, e eu acho que essa mudança vem de nós mesmos, nunca vem da envolvente. Temos que ser nós a definir precisamente essas linhas vermelhas e a definir aquilo que são os valores e os nossos princípios de atuação enquanto cidadãos, e eu acima de profissional e acima de tudo sou defensora de direitos humanos, sempre foi isso que eu me considerei. Eu considero que sou feminista a partir do momento em que comecei a perceber as questões que regem o mundo. Eu costumo dizer que quando tive a oportunidade aos 17 anos, isto é uma partilha pessoal, de ir para a Índia sozinha, e quando vi que havia meninas com a minha idade, com uma realidade completamente diferente da minha, foi quando eu percebi o que era ser mulher, e logo em seguida o que é ser feminista e o que é ser defensora de direitos humanos. E, portanto, essas foram noções e valores e princípios que acabaram por definir aquilo que foi o meu crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional, e que eu nunca esqueci, independentemente se estou a trabalhar em Portugal ou no estrangeiro, independentemente se sou assistente social ou sou jurista, Joana, acho que é importante sempre percebermos aquilo que estamos aqui a fazer, para onde queremos ir, se não concordamos com alguma realidade,
sociedade. Até que ponto é que podemos ou não ser um agente transformador da mesma? Eu complementava só dizer que, face àquilo que a Rafaela estava a falar, que é todos nós temos também um papel individual, independentemente, e a questão do exercício da cidadania e que valores é que nós defendemos, porque além de profissionais, e obviamente na APPDI falamos sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, mas mesmo dentro destes valores, também nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, transmitimos, pela forma como nos relacionamos com o outro, e como muitas vezes, às vezes até sem intenção, traduzimos os nossos comportamentos em pequenas microagressões. Portanto, acima de tudo, também estamos muito conscientes, obviamente há um papel global nas organizações, na sociedade onde estamos, mas realmente, individualmente, nós temos uma responsabilidade, os nossos comportamentos devem ser, no fundo, traduzir aquilo em que nós acreditamos e promotores deste equilíbrio, deste bem-estar. Muito obrigada, Margarida. Volto a perguntar se não há mais questões ou algum comentário que queiram aqui colocar. Acho que temos hoje provavelmente é do tempo cinzento. Dora, por favor. Eu acrescentaria aqui ao que foi dito a questão do acesso e da linguagem utilizada. Eu penso que um dos problemas que pode haver em termos da administração pública, mas também nestes movimentos da sociedade civil, pode ser de facto o não estarmos, ou estarmos a utilizar uma linguagem adaptada aos grupos vulneráveis a que nos pretendemos dirigir, não é? Nós podemos ter todas as boas intenções, toda a programação, todo o planeamento, mas depois, quando nos focamos num determinado grupo, relativamente ao qual achamos que é necessária a intervenção, muitas vezes a questão do acesso continua a mesma, não é? Porque estamos a falar, de facto, para grupos que podem não estar capacitados por uma questão de literacia, por uma questão de N registros de vulnerabilidade, para serem atingidos pela linguagem que os serviços muitas vezes utilizam. Portanto, mais uma vez, eu penso que há aí um fator que nos compete a nós, enquanto organizações de Estado ou civis, promover. Eu penso que há aí uma falha na linguagem utilizada, não é? Não há adaptação ao grupo que pretendíamos atingir. Outro ponto que eu gostaria de focar, e na linha, achei muito interessante o que foi dito do Pedro, do afunilamento da diversidade, quando passamos do macro para o micro, aumenta a pluralidade e a diversidade das situações, acredito que sim. Eu penso que podemos ir até ao interior das instituições, não é? Portanto, podemos ir a um micro ou tão micro que dentro da mesma instituição, onde todos de facto estamos focados no interesse público, mas era fundamental termos todos a noção que o foco é esse, não é? Que talvez seja essa a única forma de nós conseguirmos que a nível desse micro haja ali uma uniformidade de procedimentos. Eu penso que este curso do INA vem muito nessa linha. Muito obrigada. Não sei se ou o Pedro, ou a Margarida, ou a Rafaela gostariam de reagir, que estas observações são de facto muito evidentes e acho que podem ver também na ferida, mas não sei, Pedro, Margarida, Rafaela. Sim, só mesmo sublinhar aquilo que a Dora disse, que muitas vezes é um desafio. As minhas origens estão no mundo rural. E são pessoas, pela sua humildade, as mais velhas até ainda com pouca escolaridade, e muitas vezes esse receio no contacto com a administração pública e com a burocracia tem terror, porque não entendem. Mesmo no contacto que agora que vamos fazendo trabalho no terreno, por vezes as pessoas não usufruem daquilo a que têm direito e para o qual também contribuíram com os seus impostos, porque não conseguem deslindar os processos e os mecanismos para isso. E, portanto, é muito importante aquilo que a Dora
falou, a adaptação de uma comunicação que chegue ao destinatário. E para nós, às vezes é muito fácil falar aqui uma linguagem de legalês ou de muito técnica que para nós está completamente enraizada, mas que quando falamos para um público-alvo diverso, depois a mensagem não chega lá. E, portanto, esse é um aspecto muito importante de direitos humanos e que é transversal na vossa missão e no vosso trabalho, que é chegarem, lá está, ao público e às pessoas com quem estamos a trabalhar, ou com quem estão a trabalhar no vosso serviço, de uma forma que as pessoas consigam perceber, independentemente do seu background ou do seu contexto de vida. Isso, portanto, aí sublinhar esta nota que é muito, muito importante. Muito obrigada. Não sei se a Margarida ou a Rafaela gostariam também de sinalizar algo. Se me for permitido, só gostaria de dizer algo relativamente ao acesso, que referiu aquilo que o Pedro acabou por dizer, sem dúvida. Nenhuma é verdadeira inclusão no atendimento, e inclusão na disponibilização da informação aos cidadãos, e que eu acho que deve ser transversal a todos os colaboradores da administração pública. Por isso é que este tipo de eventos são muito importantes, que parecem não óbvios e não necessários a priori para o desenvolvimento das vossas atividades, mas a verdade é que sim, o contacto com as outras pessoas e a questão do acesso às mesmas oportunidades e ao tratamento igual é muito, muito importante para vivermos numa sociedade cada vez mais inclusiva e justa. E eu diria que quando nós fundamos esta associação, a Astraia, no início, até porque durante a pandemia muito se falou sobre extremismos, então no início a ideia era, meu Deus, mais uma associação extremista, mais uma associação radical, mais uma associação que está focada nos nós versus eles, e a questão da igualdade de género não é de todo nesse sentido. A Astraia não é só uma associação com esse pilar, mas também o é, e portanto temos que falar disto sem qualquer tipo de pudor ou constrangimento. A questão da igualdade não é de todo uma questão com base em razões endógenas, é com base em motivos exógenos, e é nisso que nós temos que nos focar, nas circunstâncias, na envolvente e em tudo aquilo que nos leva a ter um tratamento diferenciado. E, portanto, a questão que a Dora levantou do acesso, para mim, é sem dúvida nenhuma mais central e fulcral naquilo que deve pautar o atendimento e a prestação de serviço a todos aqueles que procuram serviços de atendimento públicos e organismos públicos, e claro, obviamente a administração pública, seja ela central ou até mesmo municipal. Obrigada, Rafaela. Margarida? Sim, complementava por dizer que diria que a comunicação é um daqueles pilares mais difíceis, mas mais estratégicos. E quando falamos também podemos falar da questão da acessibilidade de outro tipo de sites, de outro tipo de ferramentas que não estão disponíveis para todas as pessoas, e estamos a viver momentos em que cada vez é mais importante que todas as pessoas possam chegar. Obviamente, pela questão da literacia que a Dora mencionava, nem todas as pessoas têm acesso a isso, e também outro dos temas que nós temos vindo, no fundo, a promover como uma boa prática, que é a questão da linguagem neutra e inclusiva, para que todas as pessoas também se sintam e se revejam naquilo que está escrito. Portanto, acrescentava só aqui também o nosso desafio de promovermos uma linguagem também ela inclusiva. Muito obrigada, Margarida. Susana Godinho, tenho aqui um pedido de intervenção. Susana? Bom dia, obrigada aos oradores e a todo este curso, esta formação que tem sido fantástica. Eu acho que o que me fica daqui essencialmente é a questão dos direitos humanos, que são um tema chapéu, não é? E independentemente de todas estas especificidades, não só dos grupos vulneráveis, como das próprias intervenções, quer da administração pública, quer do movimento associativo e das organizações internacionais, acho que o que é importante aqui todos termos em consideração é que os fenómenos sociais são multidimensionais, e, portanto, não esquecer nunca a questão da interseccionalidade de toda a intervenção. Obrigado e gostei muito. Obrigada. Muito obrigada, Susana. Eu acho que esta intervenção não merece propriamente não merece, no sentido de não exige
não exige um feedback de resposta dos nossos convidados e assim sendo, acho que nos podemos também encaminhar para o final e gostava de deixar aqui enfim, algumas notas. A primeira nota é de renovar o agradecimento, muito nesta linha de que a Susana também referia agora, que isto nos permite ter um pensamento mais denso, mais enriquecido, integrando esta noção de diversidade e de inclusão. Eu, há pouco, quando me referi à questão da eventual impossibilidade da utopia, e o Pedro pegou nessa referência, mas eu acho que é possível nós atualizarmos e concretizarmos aquilo que são que são os nossos objetivos, que parecem eventualmente distantes, mas uma frase que gosto muito e que há muitos anos me acompanha, a energia que pomos nas coisas de facto dá a volta ao mundo e, portanto, acho que é possível que um dia sejamos surpreendidos por esse empenho e por essa vontade que, em termos concretos, colocamos na resolução do problema que está aqui ao lado. Aquilo que o Pedro dizia há pouco também me fazia lembrar que hoje em dia cada vez mais falamos não apenas numa evidente globalização, mas também naquilo que é uma globalização, ou seja, nós necessariamente hoje em dia temos que juntar aquilo que é a globalização com a ideia da localização. Os problemas estão de facto ao nosso lado em termos muito, muito evidentes e não nos podemos deixar de alguma forma adormecer com aquilo que são as evidentes preocupações que nos vêm de outras paragens e esquecer por vezes aquelas que exigem intervenção à nossa porta, e acho que isso é absolutamente essencial em termos de nível de intervenção. Gostava, puxando aqui a brasa à sardinha do INA, não de me despedir destes formandos que hoje terminam o seu programa de capacitação em Direitos Humanos, serão convidados nos próximos dias para uma iniciativa que vamos levar a cabo e que culminará no dia 16 de dezembro com uma sessão em que faremos essa apresentação, mas dizer-lhes que esta casa será sempre a vossa casa. O INA, sendo uma casa da administração, é uma casa dos cidadãos por natureza e nesse contexto sintam-se à vontade para descobrir aquilo que são os nossos programas de formação, aquilo que são as nossas iniciativas fora do programa de formação. O nosso programa de formação para 2023 está organizado pelas áreas de formação estratégica da administração e, portanto, temos muita oferta formativa nova, precisamente em matéria de cidadania, de participação, de co-criação. Essa foi também uma dimensão muito acentuada. A ideia do trabalho colaborativo, nós temos muitas formações em trabalho colaborativo, em liderança colaborativa e, portanto, estejam atentos àquilo que é o nosso programa de formação, que está disponível no site, estejam atentos àquilo que são as iniciativas, se falava há pouco, por exemplo, neste ciclo que está em curso sobre os webinars de participação, porque esta é também uma forma de não desconhecermos aquilo que vai ocorrendo. E como dizia, o INA é a vossa casa e será sempre a vossa casa. Voltando a agradecer muito ao Pedro, à Margarida e à Rafaela, o INA também é a vossa casa, passava a palavra à Manela para finalizar a sessão. E muito obrigada a todos. E a todos aqueles que nos ouviram também à distância, que não estão nesta sala de aula, mas que nos ouviram à distância, tendo em conta as virtualidades do mundo cibernético, também tem estas vantagens. Muito obrigada, Manela. Muito obrigada pela partilha tão enriquecedora sobre o tema do nosso webinar, da democracia política à democracia social. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse deste webinar. Obrigada a todos os formandos que integram a segunda edição desta formação e também a quem nos acompanhou em direto através do YouTube do INA. Recordamos que a gravação deste webinar vai ficar disponível no YouTube para posterior visualização. Informamos que no próximo dia 16 de dezembro de 2022, pelas 11 horas, terá lugar o balanço deste programa de capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública, que foi promovido pelo INA-IP em parceria com 18 instituições e organismos públicos.
A ICE dará conta desta iniciativa, que congrega os 80 participantes neste programa e que queremos que seja motivadora para toda a AP. Nesta mesma sessão, que comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que mundialmente se celebra a 10 de dezembro, data da aprovação na Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, contará com a presença da Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e com uma intervenção do Secretário-Geral do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, Francisco Velásquez, sob o tema CLAD 50 anos a celebrar os direitos humanos. A sessão decorrerá nas instalações do campus APP, na Avenida João 21, em Lisboa. Para este e outros desenvolvimentos, fiquem atentos às nossas redes sociais e subscrevam as nossas comunicações através do nosso site. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigada. Um resto de um bom dia para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada. Bom dia, obrigada. Obrigado, bom dia.